Existe um conceito invisível que decide silenciosamente quem próspera e quem fica preso sempre no mesmo ponto: a identidade energética. Não é sobre quem você pensa que é sobre quem você vibra que é. A mente pode dizer eu consigo, mas se o corpo vibra não é para mim, o resultado obedece ao corpo. Quando falamos de sabotagem, quase todo mundo olha para crenças, hábitos, procrastinação, pensamento negativo. Mas a sabotagem começa muito antes, no nível da identidade. Identidade energética é como um software que roda em segundo plano controlando tudo: decisões, oportunidades que você enxerga, escolhas que você faz e até o tipo de problema que você atrai. Já reparou que algumas pessoas parecem ter imã para escassez? Outras para oportunidades. Não é sorte. É identidade. E quando a identidade está desalinhada com o que você quer, ela puxa você de volta como elástico, mesmo quando você faz tudo certo no plano racional. Agora imagine uma pessoa que tenta prosperar vibrando identidades contraditórias. De manhã ela afirma: estou atraindo abundância, mas no supermercado escolhe sempre o mais barato mesmo desejando outra coisa. Na mente, ela quer abundância; no corpo, ela vive escassez. E o campo responde ao corpo, não ao discurso. Identidade pobre não é ter pouco dinheiro, é se enxergar pequeno. Identidade rica não é ter muito dinheiro, é se perceber capaz. E essa diferença cria dois destinos vibracionais completamente diferentes. Quem se percebe pequeno decide pequeno. Quem decide pequeno não cria espaço para o grande chegar. Quem decide grande abre portais que não existiam antes. Por isso a sabotagem mais perigosa não está nas ações erradas, mas nas microdecisões que fingimos não ver. É na escolha do barato quando queríamos o melhor, no depois eu faço, no não é para mim, no não precisava, no não quero incomodar. O ponto mais interessante é que a identidade energética não sabota porque quer nos prejudicar. Ela sabota para nos proteger. O corpo está programado para preservar o conhecido. Escassez é confortável para quem sempre viveu nela. Abundância é desconfortável para quem nunca a experimentou. Pessoas que ganham mais dinheiro do que estão acostumadas e depois voltam para o mesmo nível não perderam, voltaram para o ambiente vibracional que o corpo reconhece como seguro. É como alguém que morou a vida inteira em apartamento pequeno e, quando muda para um lugar enorme, passa semanas sem conseguir dormir. Não é sobre espaço físico, é sobre espaço interno. Prosperidade exige espaço vibracional. Se o corpo não reconhece, ele devolve. E quando devolve, a mente chama de azar, autossabotagem ou destino. Não é destino, é identidade. A sabotagem mais invisível da identidade energética aparece nas oportunidades. Não no dinheiro. Antes de prosperar financeiramente, uma pessoa próspera em oportunidades. Mas quem vibra escassez não consegue enxergar oportunidade mesmo quando ela aparece. É como alguém que recebe convite para trabalhar com algo novo e responde: não sei, não estou pronto, melhor não arriscar. Não é medo racional, é identidade vibracional dizendo: esse nível não combina comigo. E se não combina, o corpo fecha. Quando uma identidade pobre recebe chance grande, ela não expande, ela foge. E fugir também é uma forma de autossabotagem. Só que muito mais difícil de perceber. Porque na mente você justifica com lógica, mas no corpo é proteção. Outro mecanismo de sabotagem é o da comparação. Comparação é o grito vibracional da identidade pobre. Quem vibra abundância não compara, integra. Quando vê alguém prosperar, não pensa não é para mim, pensa o campo está ativo, logo chega para mim também. Identidade pobre faz o oposto. Quando vê alguém prosperar, ela se diminui. Diz ele pode, eu não. Essa frase pode nem sair da boca, mas sai do corpo. É no olhar, no ombro que encolhe, na garganta que aperta. E o campo entende isso como comando vibracional. E o campo sempre entrega de acordo com o comando, não de acordo com o desejo. Por isso, a comparação não é apenas emocional, é sabotagem energética. Agora vamos abrir uma camada mais avançada. Identidade tem software, mas também tem hardware. O software é a forma como você pensa. O hardware é o corpo vibracional. Se o hardware não acompanha o software, nada muda no mundo físico. Por isso tantas pessoas estudam prosperidade, assistem vídeos, leem livros, fazem técnicas e nada acontece. Elas mudam o software, mas não atualizam o hardware. É como tentar rodar um jogo novo em computador antigo. Ele não dá conta. Ou trava, ou desliga, ou volta para a tela inicial. O corpo faz isso o tempo todo com abundância. Quando recebe uma quantia inesperada, gasta tudo.
Quando recebe elogio, devolve. Quando recebe oportunidade, recusa. Quando recebe tempo, ocupa com urgência. Tudo para voltar ao padrão antigo. A pergunta é: como a identidade energética escolhe o que sabotar? Simples, ela sempre sabota o que ameaça o padrão que ela conhece. Se ela conhece escassez, vai sabotar oportunidade. Se ela conhece sobrevivência, vai sabotar expansão. Se ela conhece pouco, vai sabotar grande. E faz isso sem esforço, sem drama e sem consciência. Por exemplo, uma pessoa com identidade de sobrevivência recebe uma oportunidade de comissão alta e, de repente, desaparece, adoece, esquece, atrasa, perde prazo. Não é incompetência, é proteção vibracional. Outra com identidade pobre recebe elogio e transforma em piada. Outra recebe ajuda e diz não precisava. Outra tem ideia boa e guarda. Outra inicia projeto e não termina. Todas parecem atitudes diferentes, mas são o mesmo software rodando, o de não permitir. Agora vamos para o campo mais prático. Como quebrar a sabotagem energética? Primeiro, você precisa entender que identidade não muda com informação, muda com decisão vibracional repetida. Informação consciência, decisão transforma. E a decisão que quebra a sabotagem não é a decisão grandiosa, é a microdecisão. Prosperidade não se instala no grande, se instala no micro. É na escolha de dizer sim quando o impulso seria dizer não. É no aceitar sem justificar, no receber sem devolver, no investir sem culpa, no descansar sem punição, no dizer eu posso mesmo sem prova. Cada vez que você toma uma microdecisão acima da identidade atual, o corpo expande um pouco, e o campo ajusta um pouco, e a sabotagem perde força. A segunda forma de quebrar sabotagem é desconectar dinheiro de identidade. Pessoas sabotam porque associam prosperidade a medo, vergonha, exposição, julgamento. Quando o dinheiro ameaça a identidade, o corpo recusa. Mas quando o dinheiro se torna apenas consequência do campo, e não prova de valor, o corpo aceita. É por isso que tantas pessoas manifestam amor antes de manifestar dinheiro. Amor expande identidade, dinheiro exige identidade consolidada. Dinheiro é denso, amor é sutil. E o denso sempre chega por último. Quando a identidade se reestrutura, o dinheiro aparece como o último elo da cadeia vibracional. E existe uma última parte mais sutil, a sabotagem da identidade rica. Sim, existe. Quando alguém começa a prosperar, o corpo faz um teste silencioso. Você vai se permitir ficar aqui. É o famoso alto teto vibracional. Ninguém estoura esse teto com força. Se estoura com permissão. Por isso pessoas que prosperam rápido demais às vezes perdem tudo, não por azar, mas por falta de corpo para segurar o nível. Prosperidade não é sobre conquistar, é sobre sustentar. Conquistar sem sustentar é colapso reverso. Sustentar sem esforço é identidade. Existe ainda uma camada mais profunda dessa sabotagem. A identidade energética não atua apenas no que você faz, mas também no que você deixa de fazer. É como alguém que tem uma ideia brilhante, sente o impulso de agir, mas segundos depois surge uma sensação estranha no corpo, como se algo dissesse melhor não mexer com isso agora. A mente racional justificará com lógica, não tenho tempo, melhor esperar, preciso me organizar primeiro, mas a verdade vibracional é bem diferente, aquele movimento ameaçava um novo nível. A identidade antiga tenta preservar o status vibracional atual, atrasando decisões que mudariam o cenário. É igual uma planta que tenta crescer, mas a terra aperta as raízes. O campo não sabota, apenas mantém coerência com a vibração dominante. Se você vibra pequeno, as grandes oportunidades chegam comprimidas. Quando finalmente decide expandir, o campo cede. Mas ele só cede para quem se move, não para quem espera. E para quem pensa que identidade energética é algo místico demais, vamos trazer para um exemplo comum, academia. Todo mundo já viu alguém que vai treinar por uma semana, outra semana, começa a mudar o corpo, e então, some. Não é porque faltou motivação, é porque o corpo começou a ameaçar um novo padrão. O cérebro até gosta, mas a identidade antiga estranha. Quem viveu anos com ombros curvados precisa de coragem vibracional para andar com o peito aberto. Prosperar energeticamente exige mais do que técnica, exige postura. E postura é vibracional. O mesmo acontece com quem muda de ciclo financeiro. Recebe mais, melhora de vida, faz escolhas novas, e de repente a identidade antiga puxa tudo para baixo. Começa a gastar sem necessidade, aceitar pequenas humilhações em nome da segurança, ou escolher conforto conhecido em vez de expansão.
A sabotagem não está no dinheiro, está na incapacidade de sustentar o novo. Sustentar é sinal de identidade rica. Outro ponto importante: a identidade energética está sempre operando no presente, não no futuro. Por isso, pessoas que se imaginam ricas no futuro continuam pobres no presente. Porque futuro não tem vibração, quem vibra é o agora. Quando alguém diz um dia eu próspero, ela está vibrando distância. E distância é escassez. Quem próspera vibra proximidade, como quem está ajustando algo que já existe. O corpo responde diferente. É como a diferença entre um atleta que treina para um dia ser campeão e outro que treina como campeão. Nenhum dos dois venceu ainda, mas só um vibra como se o futuro já estivesse escrito. E quando vibra, o campo reorganiza. O erro é achar que prosperidade é evento, quando na verdade é identidade. Identidade não espera, ela assume. Quem espera pede permissão. Quem assume abre caminho. O campo não entrega para quem pede, entrega para quem vibra compatibilidade. A pergunta prática é: como diagnosticar a identidade energética que está te sabotando? Não é olhando para o dinheiro, é olhando para microcomportamentos. Como você recebe elogio? Como você reage à oportunidade? Como você decide gastar? Como você pensa ao comparar? Como você responde ao desconforto? Como você lida com o tempo livre? Como você encerra ciclos? Como você fecha portas? Isso revela mais sobre sua vibração do que qualquer afirmação positiva. Identidade pobre encolhe o corpo, pede permissão, mede tudo antes de permitir, calcula a escassez e opera pela lógica da sobrevivência. Identidade rica expande o corpo, escolhe com clareza, permite antes de medir, calcula possibilidades e opera pela lógica da criação. Nenhuma dessas identidades é moralmente certa ou errada, são apenas programas. Mas programas criam destinos. Se você quer outro destino, precisa reprogramar o corpo antes de reprogramar a mente. Agora vamos para o núcleo, a reprogramação. Identidade energética não se muda pensando, se muda experienciando. Por isso é tão importante a técnica das microdecisões que falamos no início. Microdecisões criam microexpansões criam micropermissões criam microaberturas, e microaberturas transformam a realidade. Prosperidade não chega como explosão, chega como sequência. Primeiro o corpo permite, depois o campo organiza, depois as oportunidades aparecem, depois a coragem cresce, depois as decisões se alinham, e só no final o dinheiro manifesta. Quem só reconhece dinheiro acha que nada está acontecendo. Quem reconhece a sequência colapsa antes. O mundo não entrega o final para quem ainda não vibra o meio. Identidade rica entende o processo. Identidade pobre exige atalho. E atalho é vibração de impaciência, que é outro nome para escassez. Para fechar esse ciclo, existe o que chamamos de teste do campo. Toda vez que você sobe de identidade, o campo faz perguntas silenciosas: você vai sustentar? Você vai receber? Você vai permitir? Você vai escolher grande? Você vai se expor? Você vai abandonar a comparação? Você vai parar de pedir permissão? Não é castigo, é calibragem. O campo não entrega prosperidade para quem não consegue segurá-la. Porque prosperidade sem identidade causa colapso reverso. Tudo volta para o padrão anterior. A pessoa acha que foi azar, karma ou sabotagem externa, quando na verdade foi só incompatibilidade vibracional. Por isso é tão importante fortalecer os fundamentos antes de exigir resultado. Prosperidade é igual a aprender a nadar. Primeiro você flutua, depois respira, depois coordena movimentos, e só no final atravessa o oceano. Identidade rica não afunda, sustenta. E quando sustenta, próspera. Antes de encerrar, existe algo importante sobre identidade energética que poucas pessoas percebem. Quem cresce sozinho, cresce mais devagar. Campo não é individual, campo é coletivo. Quando você se conecta com ambientes que falam a mesma linguagem vibracional, você acelera o seu próprio colapso. É o motivo pelo qual, quando alguém entra em fase de expansão, parece que tudo acontece de uma vez, é o campo sendo reforçado por mais de uma fonte. Esse vídeo faz parte dessa construção, porque cada vez que você expande percepção, o corpo ajusta, a identidade reorganiza e o campo abre mais caminhos possíveis. Prosperidade não é um destino, é um ecossistema. E se esse conteúdo fez sentido para você, permita-se continuar nessa frequência. Aqui no canal a gente aprofunda o lado invisível da prosperidade, identidade, campo, emoção, colapso, soma e ritual, porque são esses elementos que realmente movem o dinheiro, e não o contrário. Se você quiser levar isso para o prático e reprogramar a identidade vibracional em 7 dias,
O ritual vibracional da abundância está disponível para download, link na descrição e no comentário fixado. É prático, é direto e funciona exatamente no ponto onde a maioria trava, na transição entre querer e receber. Se você já entendeu a teoria, esse é o próximo passo. E agora, antes da gente desmontar o campo, faça uma última escolha vibracional. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Parece simples, mas quando você faz isso, você sinaliza para o campo, e para o algoritmo, que isso importa. E quando você sinaliza que algo importa, você recebe mais disso. Aqui a gente cresce junto, ajusta a frequência junto e colapsa a realidade junto. Se você quiser continuar nessa linha de expansão, novos vídeos chegam toda semana com técnicas, rituais, identidades e alinhamentos. Ative o sininho para não perder, porque a prosperidade não atrasa, ela chega no tempo certo para quem está no campo certo. Até o próximo vídeo.